A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e o seu amor para meus queridos irmãos. Meu nome é Filemon, sou pastor e hoje eu queria trazer uma mensagem para vocês que encontra no livro de Êxodo, no capítulo 16, 17 e 18. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre provisão, sobre cuidado de Deus sobre nossas vidas. E eu queria falar um pouquinho sobre esse capítulo 16, iniciando, que fala sobre o maná e sobre as codornas, que é a carne. E assim, eu quero começar falando um pouquinho do povo. Deus ele amava esse povo que tirou eles do Egito, preso na escravidão. Deus levantou Moisés, né? Deu um chamado para ele, Moisés aceitou, tirou o povo através de grandes sinais, maravilhas, prodígios, e o povo foi para o deserto. Só que quando chega no deserto, começa a acontecer algo assim que Deus não aprova, que se chama murmuração. E o povo era murmurador. O maná e a codorna vem, por quê? Porque o povo murmurou. Lá começa a murmurar e Deus vai e manda o maná e as codornas. Deus ele tinha uma provisão diária para o povo, mas o povo ele tinha uma tendência a reclamar de tudo, né? Deus hoje ele tem uma provisão diária para nós. Eu e você, como naquela época, como eles naquela época, não precisava se preocupar com o dia de amanhã. Porque Deus ele nos ama, ele tem um cuidado especial e ele tem uma provisão diária. Mas o povo não entendia. O povo, eles era guiado pelo aquilo que eles olhavam, né? Então assim, eles eram como Tomé, teve que ver para crer. Então assim, eles acabavam pecando nessa questão contra Deus. Porque a murmuração deles não era contra Moisés, era contra Deus. Então você vai ver, né, esse desgaste com o povo, de tanta reclamação, de tanta murmuração, ao ponto que aquele povo não entra em Canaã, na terra prometida. Eles se perdem no deserto. A não ser dois que se escapam, que eram os dois queridos discípulos de Moisés. Né, que isso aí já é outro assunto a falar, mas eu quero enfatizar aqui sobre a provisão de Deus nessa questão. No capítulo 17, nós vamos ver também um cuidado especial de Deus. O povo vai para a guerra contra Amaleque. E Deus dá a vitória para eles. Mais um cuidado. Né? Moisés vai lá, levanta as mãos, e enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo prevalecia. Olha o cuidado e a proteção de Deus. Ao ponto que dois discípulos, né, de Moisés ficaram à direita e à esquerda segurando as suas mãos para que o povo ganhasse essa luta. E ganhou. Né? Mais uma vitória de Deus, né, para o povo de Israel. Então você vai ver outra situação no capítulo 18 também muito interessante. Moisés cuidando de um povo, né? E muita gente. Estudiosos creem que era mais de 2 milhões de pessoas que saíram do deserto. E nós vamos ver o que? Moisés julgando todos eles em relação às problemáticas, os problemas que se levantavam diariamente. E só tinha Moisés para julgar. E o seu sogro, Jetro, chega e dá uma palavra de Deus, né, para Moisés. Fala assim, nossa, o cara teve que vir de longe para falar com Moisés. Sim, muitas vezes Deus vai usar as pessoas, né, nossos parentes, um homem de Deus para nos ajudar. E muitas vezes a obra acaba ofuscando o nosso entendimento, o nosso intelecto, e a gente acaba se perdendo. Então você vai ver Jetro, né, vindo e dando uma palavra de conforto. Chegando para Moisés e falando assim, Moisés, divide o povo. Entendeu? Divide o povo em 1000, em 100 e assim, divide em pequenos grupos. Coloca líderes tementes a Deus, líderes que vai te ajudar nessa questão. E as situações mais difíceis você vai julgar. E isso soou muito bom para Moisés. E Moisés colocou isso em prática. Então nós vamos ver 3 situações no capítulo 16, no capítulo 17 e no capítulo 18. No capítulo 16 nós vamos ver uma provisão de Deus sobre o maná, mesmo que o povo é um povo que murmura e que reclama. O povo merecia? Não.
Mas não é por merecimento. É por amor de Deus que Deus fez as coisas. É por amor dele por nós. Depois nós vamos ver uma guerra de um povo que murmura, de um povo que reclama. Mas quando o povo volta o coração para Deus e confia, e Moisés como líder que conquistou o coração de Deus, quando levantava a mão, o povo prevalecia. Então Deus teve muita misericórdia do povo, porque o povo é um povo murmurador, mas Deus os amou e deu a vitória para eles. Depois você vai ver um povo com muitos problemas em várias questões. E Deus levanta o sogro de Jetro, né, de Moisés. Fala assim, Jetro, vai lá e dá uma orientação. E com certeza aquilo foi direcionamento de Deus na vida de Jetro para de Moisés. E Jetro veio dessa sabedoria e traz um óleo de descanso, de renovo para a vida de Moisés. Então você vai ver o cuidado de Deus. O que Deus espera de nós nessas 3 lições? Hoje nós vivemos um momento de pandemia, né, no nosso Brasil. Mas o que o Senhor espera de nós? Murmurar, reclamar? Não. É confiar em Deus. É confiar numa provisão diária, todos os dias, dia após dia, em um maná presente, em uma proteção presente, em uma atitude de sabedoria para combinar as coisas presente. Então o que o Senhor espera de nós hoje é uma dependência dele, é estar com o coração enraizado nele. Que essas 3 lições possam servir de exemplo para nós hoje, num período de muita dificuldade, né? E como é que isso, como é que nós conseguimos se envolver em um momento tão crítico que nós vivemos hoje e não murmurar e não reclamar? Aí vai um conselho meu, Mateus 6,6. Entra no teu quarto e se relaciona com Deus. Ora teu pai que está em secreto, e o teu pai em secreto te recompensará em público. Esse é o segredo de grande sucesso na vida ministeriais e na vida profissionais. Faça isso, você vai ver o resultado depois. É confiar em Deus. Não desesperar, não murmurar, não reclamar. Que nós possamos viver pelo amor de Deus, sabe? Arraigado, sabe? Cheio da presença do Espírito Santo. Essa é a minha palavra para os meus queridos irmãos e ouvintes que possam estar ouvindo essa mensagem. Que essas 3 lições possam servir para esse tempo de pandemia como algo que possa impulsionar a gente a realmente se relacionar mais com Deus no nosso Mateus 6,6. Nós estamos num momento propício, estamos em casa, então que nós possamos orar. E que a graça e a paz de Deus, com todo entendimento e a sua grande misericórdia e amor possa estar na vida dos meus queridos irmãos. Fique com Deus.